Louvado seja Deus. Irmão, esse relógio está correndo um pouquinho a mais que outros dias. Não pode abrir a Bíblia em Daniel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se eu acho que Daniel tem nessa Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel 4, 1:4. Daniel 1:4. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, amém? Deus me deu essa palavra. Quando a gente quer pregar para jovens, sempre quer procurar uma palavra para jovens, é sempre assim, né? Mas Deus falou que hoje eu ia pregar aqui para jovens de 0 a 100 anos, amém? Glória a Deus. Se Deus falou hoje aqui com você, não vai falar, não foi comigo, não é para os jovens, é de 0 a 100 anos, aleluia. Passou de 100 e adolescente está valendo também. Ô glória. Aleluia. Daniel 1:4, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, aleluia. Glória a Deus. Irmão, é o 8, perdão. Amém? Mas está pertinho aí, está pertinho. E Daniel, glória a Deus, assim todo o seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Glória a Deus. Portanto, glória a Deus, pediu, aleluia, glória a Deus, manjar do rei, glória a Deus, aleluia, aleluia, entendi aqui, eu glória a Deus, contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Pode sentar, irmãos, ô glória. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós temos aqui eu já vim pregar muito de Daniel, né? A gente veio pregar muito de Daniel na Escola dos Leões. Glória a Deus, né? Nós vamos pregar também nesse livro de Daniel. Nós vamos pregar também de Sadraque, Mesaque e Abednego na cova, na fornalha. Ô glória. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração depois de meditar bastante aqui na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque Daniel, nós vimos aqui, aleluia, que ele foi escolhido, aleluia. Ele não foi, aleluia, lá e foi tipo resgatado, não trazido, não. Ele foi escolhido, aleluia. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor, que Nabucodonosor, aleluia, o pai de Nabucodonosor morreu, aleluia. Ele veio para assumir o trono, oh glória, aleluia. E ali ele chamou o eunuco, aleluia. Afinal, vai lá e escolhe jovens, aleluia. Glória a Deus. Agora, olha só, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que ele diz: escolhe as penas, jovens, aleluia. Jovens de sangue real, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jovens de boa aparência, louvado seja Deus, aleluia. Para que venha ser aqui no palácio treinado, aleluia, para me servir. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E nós temos aqui nessa palavra, aleluia, que o inimigo não escolhe qualquer um. Louvado seja Deus, ele escolhe, ele sabe, aleluia, glória a Deus, ele escolhe aqueles que têm talento, aleluia, ele escolhe aquele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tem sangue real, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, glória seja a Deus, aleluia. E eu quero dizer nessa noite, irmão, por mais, aleluia, que você seja levado, aleluia, algumas vezes, não sei, você passou pela Babilônia, irmão, mas você não pertence à Babilônia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra de Deus, aleluia, que o mundo já é do maligno, aleluia, glória a Deus, mas nós não somos deste mundo, aleluia, glória a Deus, nós temos que colocar no nosso coração, aleluia, assim como Daniel colocou no coração dele, aleluia, não se contaminar, aleluia, com os manjares, aleluia, do inimigo, aleluia, oh glória. Nos diz a palavra do Senhor que Daniel colocou, ele decidiu no seu coração, aleluia, oh glória. Ele não estava pensando, não, talvez não, ele colocou, ele decidiu, aleluia, no seu coração que ele não ia se contaminar com os manjares, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Ele decidiu no seu coração, e a partir do momento que ele decidiu, ali no seu coração, Deus foi com ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Por mais que seja difícil, aleluia, glória a Deus, a decisão que você tem a tomar, aleluia, glória a Deus, não porque, não, confia no Senhor, aleluia, que o Senhor vai mover o coração dos reis, aleluia, ao teu favor, irmãos,
Deus. Aqui nós vemos aqui a fidelidade de Daniel, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E quando nós somos fiéis, aleluia, à palavra de Deus, quando nós somos fiéis aos princípios do Senhor, aleluia, glórias a Deus, o Senhor estende as suas mãos, aleluia. O Senhor estende as suas mãos com bênção, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aquele rei falou assim: procure jovens que tenham talentos, aleluia. Procure jovens que tenham talento, que sejam inteligentes, aleluia. De boas aparências, glória, aleluia. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Você já viu um pouco mais bonito, aleluia, mais inteligente que os crentes? Oh, glória, aleluia. Crente é bonito. Meu Deus, crente é bonito. Porque, aleluia, antes de eu me converter, eu não me achava tão bonito. Mas agora eu sou lindo, oh, glória. Crente é muito lindo. Então o inimigo, ele está de olho, aleluia. Ele está de olho no povo de Deus, aleluia. Ele está de olho nos jovens de Deus, aleluia. Ele está de olho nos jovens de talento, oh, glória, aleluia. Porque aquele que está lá no mundo já é dele, oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está de olho nos nossos jovens, aleluia. Ele está de olho nos talentos, oh, glória, dos nossos jovens, aleluia. Glória a Deus, nessa noite Deus coloca por terra, aleluia. Todo levante do adversário, aleluia. Contra os nossos jovens, aleluia. Louvado seja Deus, porque o talento dos nossos jovens é do Senhor, aleluia. O talento da sua igreja é do Senhor, aleluia. Mas o inimigo, ele está de olho, irmãos. Quantas pessoas você já viu, aleluia, que tocavam na igreja, quantas pessoas que louvavam a Deus na igreja, ao Senhor, e hoje está tocando no mundo, aleluia. Está usando o seu talento, aleluia, na Babilônia, está usando o seu talento, louvado seja o nome do Senhor, Nabucodonosor, aleluia. E o teu talento é do Senhor, oh, glória. Deus te levantou, aleluia, com esse talento, com essa inteligência, oh, glória, é para usar na obra do Senhor, oh, glória. Não deixe de ser levado, aleluia, pelos bravos, irmãos, os adversários, oh, glória, porque todo dia ele vem, glória a Deus, todo dia ele vem, louvado seja o nome do Senhor. Os pratos, aleluia, todo dia está, aleluia, e isso mais para os jovens, aleluia. Todo dia são pratos maravilhosos, aleluia, o inimigo ele prepara. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas se você permanecer fiel, glória, se você permanecer fiel, você vai ver a glória de Deus na tua vida, aleluia, oh, glória. Eu estava meditando nessa palavra essa tarde, Deus seja louvado, aleluia, lá no solo de casa dos meninos, e Deus me lembrei de um testemunho, irmãos. Deus colocou assim no meu coração muito forte, um testemunho muito lindo que eu lembrei de 3 jovens, aleluia. Esses 3 jovens, eles foram selecionados, é um pouco grande esse testemunho, eu não vou, glória a Deus. Esses 3 jovens foram selecionados para um trabalho, aleluia. E os 3 passaram no teste, oh, glória. E ali no final, pastor, foi muito lindo isso que eu achei no final. O patrão falou assim: não, eu quero uma reunião com os 3, eu vou decidir. Os 3 estavam capacitados, irmão. Os 3 passaram todos os requisitos, aleluia. Mas o chefe falou: eu vou conversar com eles e eu vou decidir. Eu vou escolher um dos 3. Quando o chefe chegou, louvado seja o nome do Senhor, ele já falou: ó, se tiver algum crente aqui, ó, glória. E tinha um crente, irmão, que estava pedindo esse trabalho ao Senhor, pedindo uma oportunidade, e algum já estava passando necessidade, né? E quando esse patrão, ele falou: se tiver algum crente aqui, pode ir embora, não deve ir embora, porque eu não gosto de crente. Eu não gosto de trabalhar com crente é enrolado. Eu não gosto. Se tiver algum crente aqui, pode ir embora. Irmãos, esse irmão falou: Senhor, tem misericórdia, eu preciso desse emprego. Aí começou a pensar isso, mas ele foi fiel, ele levantou e foi embora. Quando ele está saindo, o patrão falou: espera um pouquinho, aleluia. Eu investiguei vocês 3, eu sabia que os 3 eram cristãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês 3 eu sabia que eram cristãos, eu tinha ficha, eu investiguei vocês, aleluia. Mas eu queria saber quanto vocês 3 eram fiel ao vosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E não é diferente na nossa vida, não é diferente. O inimigo, ele sempre está tentando, irmãos, e nós temos que permanecer fiel, oh glória. Permanecer fiel, louvado seja o nome do Senhor. Porque você foi levantado, jovem, para ser, aleluia, para ser referência, oh glória. Aonde você estiver, na Babilônia, aleluia, na faculdade,
aonde você estiver, irmãos. Você foi levantado para ser, aleluia, referência, para ser luz, ó glória. Louvado seja o nome do Senhor. O que chamava muito a minha atenção, lendo esse livro de Daniel, aleluia, é que quando acabou o exílio, assim, muitas pessoas foram embora da Babilônia. Você vê que Daniel ele ficou, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor levantou Daniel para ser luz naquele lugar, ó glória, para ser a diferença, para ser a luz no meio das trevas. Você vê quantas coisas lindas Deus fez, aleluia, através da vida de Daniel, aleluia, como testemunho de fidelidade. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu penso assim comigo, aleluia, que uma das virtudes mais maravilhosas do homem, né, que Deus coloca ali o homem, é a fidelidade, irmãos. É a fidelidade, é você reconhecer, aleluia, aquelas pessoas que te ajudaram. É você reconhecer, aleluia, aquelas pessoas que te resgataram, aleluia, oh glória. Aleluia. Aleluia. É verdade, Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso é de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Você lembrar, você não esquecer daquelas pessoas, aleluia, que te ajudaram a chegar até aqui, irmãos. Oh glória. Aquelas pessoas, irmãos, que naquele momento que você pensou, irmãos, desistir, que você estava ali, irmãos, ela pegou na tua mão, irmãos. Aleluia. Oh glória. Então Deus gosta, aleluia, da fidelidade. Você tem que ser fiel, aleluia, fiel a essas pessoas que te ajudaram, essas pessoas que andaram contigo, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Daniel era jovem, aleluia, mais ou menos 15, 16 anos ele foi levado, né, professor? Aleluia, oh glória. Mas irmãos, Daniel já tinha uma base. Daniel já tinha uma base, com certeza os pais já tinham, aleluia, colocado uma base, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na vida dele espiritual, oh glória. Daniel já sabia o Deus, aleluia, que ele servia, aleluia. Você consegue imaginar, irmãos, aleluia? É bem difícil de você conseguir entender um jovem de 15, 16 anos ser levado para uma terra estranha, que fala uma língua diferente, aleluia, glória a Deus. E ali aquele jovem, irmãos, ele vai ser cheio de privilégios, aleluia, oh glória. Quer dizer a palavra do Senhor, aleluia, que ali tinha outras pessoas de outros países, de outros lugares, aleluia. Mas o rei falou, não, eu quero de Judá. Eu quero os de Judá, irmão. Por quê, irmão? Que ele quer os de Judá, irmão? Por que ele decidiu, não, eu quero os de Judá? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque os de Judá, os de Jerusalém é diferente. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você é diferente, irmãos. Oh glória. Irmão, você não é melhor, não somos melhores, irmão, mas você é diferente, oh glória. As pessoas vão ver algo diferente com você, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Um jovem, um cara tão jovem daquele, ele poderia se deixar levar pelo aquele momento, oh glória. Não, minhas filhas, eles vão ser ensinados 3 anos, vão estudar aqui nessa faculdade, tudo pago, oh glória. Não, minhas filhas, eles vão estudar nossas línguas, eles vão estudar 3 anos, eles vão ficar nessa faculdade, tudo pago, comida, bebida, oh glória, tudo pago. Ele podia muito bem falar, olhar para os outros que estavam ali, estouramos. Mas não, ele permaneceu fiel aos princípios, aleluia, permaneceu fiel aos princípios do Senhor, aleluia, oh glória. Ele não deixou, porque ele sabia que Deus, aleluia, tinha algo maior para ele, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus tem algo maior para a tua vida, aleluia. Não deixa a Babilônia, aleluia, te iludir, irmãos, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando aqui porque Deus sabe, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para quem Ele está falando? Não deixa a Babilônia, aleluia, te iludir. Não deixa a Babilônia te enganar com os pratos, irmãos, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, porque não tem nada
não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, que eu conheço irmãos crentes que tocam lá, aleluia, na banda, toca nos instrumentos, e também vai, não tem nada a ver. Vamos, irmãos, não deixa o inimigo te enganar com os pratos, irmãos. Ô glória! Não tem nada a ver. Tem uma irmãzinha que louva lá, e ela vai também. Ela é do grupo dos jovens, e ela vai também, não tem nada a ver, irmãos, não deixa, aleluia, o inimigo te enganar, aleluia, glória. As finais tinham orge, né? As finais foi passado uma ordem para ele, né? Escolhe esses meninos, alimenta eles assim, foi passado todo mundo. E Daniel fala, não, ele decidiu, dentro do seu coração, ele, Deus, não sei como que ele ia, na cabeça dele, ele ia conseguir, aleluia, mudar o decreto, aquilo que o rei falou para o mundo, não, eu quero uma alimentação de legumes e algo, ele Deus ouviu, não, o eunuco não falou, rapaz, se o rei descobrir isso, ele vai matar, porque ele já foi para não, mas Deus já tinha trabalhado, porque assim, irmão, primeiro você decide no teu coração, aleluia, e Deus, ele faz o resto, glória. É impossível para o homem, irmãos. Amém? Eu quero dizer nessa noite, você tem um sonho que você acha que é impossível, eu quero dizer hoje, nada é impossível para o teu Deus, aleluia. Nada é impossível para o teu Deus, irmãos, aleluia. Porque como ele decidiu dentro do coração dele, Deus falou, que seja feita a tua vontade, glória. Quando ele falou para as finais falou, não, mas se o rei descobrir, ele falou, me deixa 10 dias. 10 dias. Aí depois você nos coloca de frente o rei, e o rei vai ver a diferença daqueles que estão comendo da comida do rei, e vai ver a diferença da gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele permaneceu fiel, louvado seja o nome do Senhor. Não importou ali, aleluia, a juventude dele, né? Aleluia, mas não, ele falou com autoridade, irmãos. Porque as crianças podiam olhar, olha só, uma criança, você. Não, mas ele falou com autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele falou, Deus já assinou. Glória, aleluia. E quando das vezes, irmãos, você joga, aleluia, Deus, se você mesmo joga, aleluia, glória seja o nome do Senhor. Deus coloca no teu coração algo para você falar, aleluia, e você não fala, aleluia. Deus coloca no teu coração para você falar na tua faculdade, no teu trabalho, aleluia. Você sente, você sabe que é de Deus, mas você não fala, aleluia. Oh, glória. Não porque eu sou jovem, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Não é desculpa, irmão. Não é desculpa. Eu quero ler aqui. Sua irmã está desligada, eu vou falar aqui mesmo. Vamos ler aqui em Tiago, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, a sua juventude não é desculpa, porque Deus é contigo, oh, glória. Aleluia. Timóteo, glória a Deus. Aqui em Timóteo, irmão, vamos ver o que diz aqui em Timóteo, irmão. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Timóteo, 1 Timóteo. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que saiu aqui a marcação, mas. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Timóteo 4, 12. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou falar e depois eu não pode ler em casa, porque achei que o. Timóteo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade, ó glória, mas sim sendo exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, glória a Deus, persistindo em ler, exortar e ensinar até, glória a Deus, até que eu vá, oh glória. Então Deus aqui nos diz, irmãos, aleluia, para esses jovens aqui de 0 a 100 anos, aleluia, ninguém despreze, aleluia, a tua mocidade, aleluia, ninguém, irmãos. Quando você fala
estivesse falando, não, mas eu vou pregar lá, ninguém vai me dar atenção, ninguém vai me dar crédito. Talvez Timóteo tinha tido a oportunidade de trazer a palavra, não, mas ninguém vai me dar crédito, aleluia. E aqui que Paulo fala, não, ninguém despreza a tua mocidade, aleluia. Porque, irmão, quando você abrir a boca, vai ser a boca de Deus falando, aleluia. Oh, glória, não fuja. Louvado seja o nome do Senhor. Não fuja, jovens, não fuja, aleluia. Não fuja porque você foi chamado pelo Senhor, aleluia. Glória a Deus. Não, eu sou jovem, não é desculpa, oh glória, não é desculpa, porque Deus, quando chamou Davi também, era um jovem, aleluia, e Davi obedeceu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Deus, quando chamou José também, ele era um jovem. Quando Deus começou a dar aqueles sonhos para ele era um jovem, oh glória, aleluia, e ele confiou, aleluia, ele foi fiel, aleluia, e ele confiou nos sonhos que Deus tinha para a vida dele, aleluia. Irmãos, os sonhos que você sonha, aleluia, jovens, é sonho de Deus, aleluia, oh glória, é sonho de Deus. Deus tem sonhos maravilhosos para as tuas vidas, aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes os jovens, né, falam, não, mas por que não? Você é escolhido, aleluia. Porque será que ele falou assim, nós vai lá, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Será que tinha alguma diferença, aleluia? Que ali tinha outros povos que eles tinham levado cativo, aleluia. Por que será que ele falou, não, eu quero te ajudar? As penas vai lá, escolhe aquele mais bonito de Judá, eu quero te ajudar, irmãos, aleluia. O inimigo está de olho em Judá, irmãos, aleluia. Ele não quer saber de Babilônia, ele quer saber de Judá, dos jovens de Judá, aleluia. Ele quer saber dos talentos, glória, aleluia. Ele quer saber dos talentos, irmãos. E os talentos que Deus te deu? Oh glória. Não, eu sou jovem. Jovens, Deus te deu talento, oh glória, aleluia. E os talentos que Deus te deu, jovem, foi para usar, aleluia, na casa de Deus, e não na Babilônia. Oh glória. E não na Babilônia, aleluia. Não tem assim, não. Os amigos, vamos, não tem nada não, vamos lá. Talvez eu até tenha uma oportunidadezinha para tocar, cantar lá no pacote, sei lá, talvez. Irmãos, o teu talento é do Senhor, glória, aleluia. Agora, irmão, por que Deus está falando assim nessa noite, irmãos? Porque Deus, Ele te ama, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele foi instruído, aleluia. Daniel, ele foi ensinado, ele tinha base, irmãos, aleluia. Oh, glória. E você tem, irmão, você tem sido ministrado, aleluia. Aqui nesse lugar nós temos sido ministrados, nós temos uma base, nós temos alimento, glória. Porque Deus, aleluia, Ele sabe o alimento, aleluia, que dá para a tua igreja, aleluia. Aqui tem sido alimentado, você tem uma base, aleluia. Você tem uma base aqui, está firmado na rocha, mas não vacila, porque o inimigo ele é astuto, aleluia. Oh glória. Deus tem se preocupado muito, aleluia, de trazer um alimento aqui nesse lugar. Só um alimento abençoado, irmãos. E você tem que lembrar daquilo que foi ministrado. Você tem que colocar no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu tive uma notícia assim, tão maravilhosa. Eu vou contar assim. Você costuma falar, vai amostradinho. Mas não, irmãos, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O Isaac, meu Deus do céu, é mais triste do que eu até. Toda hora está lendo. Não, eu já estava mesmo, não, agora é hora de eu ler a minha Bíblia. Aí eu pego uma caneta, eu quero uma caneta que eu quero marcar assim, até onde eu li. Tá. Eu falei, tudo bem. E quando foi essa semana, a segunda foi na sexta. Teu irmão tá assim. Aí segunda foi para a reunião, ô glória. E a professora pegou as provas do Isaac e saiu mostrando para as professoras lá, para a diretora, falando, esse menino é muito inteligente. Falou, ô glória, esse menino pode, saiu mostrando. Isaac falou, a minha professora mostrou minhas provas para a diretora, para vários professores aqui, ó. Eu falei, ó glória, aleluia, tem uma base, aleluia, Deus, aleluia, ó glória, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Deus, vem por céus, irmãos, aleluia, segue na base, irmãos, aleluia, vai, permanece na base, louvado seja o nome do Senhor, continua alimentando ele, aleluia, desse alimento, irmão, que é assim que Deus faz, aleluia.
Aleluia. Talvez o adulto falou, rapaz, 10 dias esses caras comendo só legumes e algo, eles vão morrer. Mas Deus já tinha colocado lá no coração. Deixa eu comer. Né? Deus já tinha tocado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando foi depois de uns 10 dias, aleluia, diz a palavra do Senhor que eles estavam 10 vezes melhor que os outros. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam 10 vezes, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus, aleluia, decidiu abençoar pela fidelidade, oh glória, pela obediência, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como não foi diferente também na vida de José, aleluia, quando ele começou, né? Ele passou por tudo, mas ele obedeceu ao Senhor, aleluia. Quantos lutas, meu? Quem conhece a história de José, né? Mas ele sempre se permaneceu fiel, aleluia. Glória a Deus. Quando nós somos fiéis, irmão, muitas das vezes, em algumas situações, até parece que você vai sair no prejuízo, irmão. Por isso que não é fácil ser fiel. Você ser justo, ser fiel, muitas das vezes, até parece que você vai sair no prejuízo, mas Deus, aleluia, Deus vai te dar vitória. Eu vou ler aqui rapidinho, irmãos. Glória a Deus, já estou finalizando, tem que passar uns 10 minutos para o pastor dar os finais aqui. E, oh glória, Gênesis, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 39. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós permanecemos fiel a Deus, aleluia, o resto Ele faz. Oh glória. Aleluia. José foi levado ao Egito. Glória a Deus. E Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou, glória a Deus, da mão dos israelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Aleluia. E foi varão, glória a Deus, próspero, e estava na casa de quem, irmão? Aleluia. Onde ele estava? O Senhor era com ele. Aleluia. O Senhor era com ele e ele foi um homem próspero. Aonde ele foi próspero? Aleluia. Aonde ele estava? Aleluia. Na casa de Potifar, como escravo, aqui diz a palavra do Senhor. Ele na casa de Potifar, aleluia, ele foi próspero. Mas por que ele foi próspero? Aleluia. Porque o Senhor é com ele. Aleluia. Glória a Deus. E não importa o lugar que você estiver, mas se o Senhor estiver contigo, você vai ser próspero, você vai ser vencedor. Aleluia. Oh glória. Louvado seja Deus. Então permaneça fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradecido é o nome do Senhor. Ele permaneceu fiel, todas as lutas, as dificuldades, ele permaneceu fiel, mas Deus era com ele, aleluia. Tinha luta, mas tinha vitória. Tinha luta, mas tinha vitória, aleluia. E não é diferente, irmão, aleluia. Muitas das vezes, tem pessoas que acham que o jovem não passa luta, aleluia. Tem muitas pessoas que acham que a vida do jovem é só 1000 maravilhas, aleluia. Mas o jovem também passa por luta, louvado seja o nome do Senhor. O jovem também passa por dificuldades, oh glória, aleluia. Louvado seja Deus, nós temos que sentar mais, conversar mais, aleluia, do nosso jovem, porque muitas das vezes ele precisa disso, só disso. E você sentar e ouvir, não, mas o que eu vou ouvir de um jovem? Eu vou ouvir o que de um jovem? Muitas das vezes você pode dizer, o que eu vou ouvir de um jovem? Só o que eu vou ouvir de um jovem? Irmão, jovem tem problema, aleluia. Jovem, ele também passa por dificuldade, ele precisa, aleluia, que você sente, que você conversa, aleluia, com ele, glória, aleluia. Eu, graças a Deus, eu gosto disso, aleluia. A minha filha 6, ela sempre foi de conversar comigo. A maioria das coisas que acontecia, até seguramente, nós sentávamos, nós conversávamos, ela conversava tudo, ela conversava comigo. É tanto que quando ela foi namorar, eu me senti traído, você é traidora, você me traiu. Eu fiquei um bom tempo para perdoar ela, porque nós éramos assim, tudo era falar para mim, irmãos, ó, tudo, até coisa assim de moça, isso era tudo comigo, nós conversávamos muito. Mas quando ela me traiu, irmãos, foi
abençoou e eu sei que foi Deus. Aleluia! Foi glória. Mas irmãos, é isso. O jovem, ele precisa disso, irmão. Ele precisa que você sente. Aleluia. Que você aconselhe, aleluia, uma sua experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque ele também tem problemas. Glória a Deus. Um pouquinho diferente do nosso, mas também tem. Eu glória. Aleluia. Daniel. Aleluia. 17 aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ora. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel. Vou ler 16. Glória a Deus. Não, 17. Ora, esse quarto mancebo, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha tido que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outro tais como Daniel. Glória a Deus. Ananias, Misael e Azarias, por isso, glória a Deus, permaneceram diante do rei. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Não foi achado, aleluia, ali em Daniel foi achado muita sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram cheios de sabedoria, muitas bênçãos do Senhor. Você vê que Daniel ele se destacou um pouco mais. Por quê? Porque Daniel, talvez foi ele que decidiu, né? Talvez os outros foram para não, vamos seguir. Ele decidiu, no pai falou, não, vamos ser fiel. Nós vamos comer só legumes. Aleluia, Deus ele vai nos abençoar. E nos diz aqui a palavra do Senhor que eles foram cheios de sabedoria. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente, irmãos. Não vai ser diferente na tua vida. Oh glória! Não vai ser diferente. Deus ele vai preparar faculdades. Aleluia! Toda noite eu chego lá e falo, Senhor, olha o Isaac aqui, ó. Prepara aqui, Senhor, faculdade, prepara aqui uma boa educação, Senhor, porque eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue, papai. Escreve aqui, Isaac, papai, esteja, pai. Ajuda, Senhor, abençoa, prospera, porque Ele pode. Oh, glória! Aleluia! Deus ele pode preparar aquela faculdade, irmão. Recebe, aleluia, glória! Porque você é diferente, aleluia, aleluia. Você é diferente, você é de Judá, irmãos, aleluia. Você não é da Babilônia, você é de Judá, aleluia. Você é de Deus, aleluia. Você é diferente, irmãos, aleluia. Você vai chegar em lugares que você vai incomodar, irmão, mas não deixa, aleluia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Não deixa se levar pelos pratos, irmãos. Não deixa, porque Deus tem algo maior. Amém? Deus tem algo maior para a tua vida. Amém? Tudo aquilo que você sonhou, Deus ele tem mais. Diz a palavra do Senhor que os sonhos do Senhor, os planos do Senhor para nossas vidas são maiores. Oh glória! Aleluia! Toda essa noite, para os jovens de 0 a 100 anos, Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, coisas grandes eu vou fazer na tua vida, mas permaneça fiel. Oh glória! Permaneça fiel, irmãos. Parece fácil, não é fácil. Mas se você permanecer fiel, Deus ele vai te dar vitória. Amém? Irmãos, eu tenho que ficar coisa. Ficar 10, 12 minutos começou a dar uns sinais aqui. Mas Deus é bom. Glória a Deus. Deus ama tanto esses jovens bonitos. São pessoas lindas, né? Crente não ser repetitivo assim, mas crente é muito chique, né? Ô glória, aplauda o Senhor.